O libertário, ele é, o libertarianismo, ele é pior do que ele tem menos, ele faz menos sentido, ele tem menos base lógica do que o comunismo, se você parar para pensar. E essa coisa, porque o que eles fazem? Eles desconsideram a questão cultural, desconsideram a natureza humana, se bem que o comunismo também faz isso, ele desconsidera a questão histórica, a formação dos estados, tudo. E consideram, tipo meio que um materialismo, né? Eles consideram só a questão econômica e das liberdades e vivem e acreditam nessa utopia que o mundo inteiro então vai se desarmar e nós todos vamos viver numa sobre o princípio da não agressão, né? O tal do PNA, que é uma palhaçada, cara. Olha, aquele artigo do Voice for Men, assim como ele tem uma coisa em comum com, por exemplo, quando você analisa o Me Too Movement, ou essas coisas todas, os dois têm muito a ver com o feminismo, mas numa escala mais ampla tem a ver com essas microagendas da esquerda de dividir para jogar uns contra os outros, né? Então, por exemplo, aquela questão do artigo do A Voice for Men que eu te mandei, ele até aconteceu, é interessante falar, porque aconteceu agora essa semana um outro fato relevante, vou falar, não sei se você está ao par. O artigo em si, ele fala que a Associação Americana de Psicologia fez uma carta, uma declaração, dizendo que uma das coisas mais nocivas da sociedade atualmente é a masculinidade. Certo. Assim, isso é de uma desonestidade intelectual, não só intelectual, mas para com a saúde pública, para com a sociedade de uma maneira geral, tão grande que é assim, me falta, eu não tenho capacidade de sambarcar tudo, de falar sobre todos os aspectos. Na esteira disso, e só agora eu estou me dando conta que na semana seguinte a Gillette dos Estados Unidos lançou uma propaganda, não sei se você ouviu falar, Eu ouvi que falar, tem um grupo que eu participo que a galera falou muito sobre esse assunto, mas eu não vi a propaganda. Eu vi só o comentário do Paul Joseph Watson, é isso? Não sei se eu troquei a isso, ordem do nome do cara. não, é esse mesmo, eu também sempre acho que é Joseph Paul Watson, né? PJW, Paul Joseph Watson. É. Pois é, ele fez um vídeo, o Paul Joseph Watson fez um vídeo sobre isso, o Peterson, acho que só comentou só no Twitter, uh, Sagan Acad fez, o Computing Forever fez também, um monte, todo mundo parou para falar sobre isso. E analisando essa parada em detalhes, né? Por um lado, eu acho assim, cara, isso é tão idiota que será que vale a Putz. pena a gente gastar o nosso tempo lidando com esse tipo de imbecilidade? Por outro lado, ao mesmo tempo, não, você tem que dar atenção para essa imbecilidade, sim, porque a gente tem que fazer frente a isso, a gente tem que manifestar o repúdio a isso, porque senão fica só um lado falando e tem um sem número, tem milhares, milhões de, perdão da palavra, mas alienados ou analfabetos ou desavisados que não ouvem a contra-argumentação, ficam só ouvindo uma narrativa e aí depois não entendem que existe uma discordância com relação a. Ou seja, não entendem que a verdade não é essa. Entendeu? Sim, Então a gente tem que falar alguma coisa a respeito. Né? sim. Então, você falar que masculinidade é uma coisa tóxica, você está fazendo mal para todo mundo, você não está fazendo mal só para os homens, você está fazendo mal para as mulheres também, entendeu? Isso é interessante, porque nada na esquerda faz sentido. Né?
por exemplo, eu tenho uma irmã, por exemplo, que mora nos Estados Unidos. Ela gosta de dizer que ela, se você perguntar, ela não. Se você perguntar, ela fala assim: ah, eu sou feminista, sim. Porque eu acho que toda mulher gosta de pensar, não, eu defendo as mulheres, sabe? É mais ou menos assim. Agora, se você perguntar para ela o que é o feminismo, ela não tem a menor ideia. Uhum. Então, o feminismo, o movimento feminista, os ativistas, eles se aproveitam dessa predisposição, entendeu? Sim. Para botar em pauta uma porrada de lixo, entendeu? E, sabe, se a minha irmã soubesse o que é o feminismo, ela seria totalmente contra, porque ela tem 3 filhos e ela não quer que os filhos dela caiam nas garras, sabe, desse pensamento horrível, tóxico, entendeu? É, é, rapaz, para falar a verdade, eu vou te dizer uma coisa. Eu pensei que aqui na hora eu fosse poder dizer mais coisa, mas eu acho só é um crime, é, é um crime contra a sociedade, contra a família, contra tudo. Você atacar as características justamente de um gênero, entendeu? Fosse mulher ou fosse homem, mas você está atacando as características está destruindo o homem, está destruindo as crianças, é uma guerra, porque isso tudo se reflete numa guerra contra as crianças, né? Então, Uhum. como alguém já disse, quem eles não conseguem matar pelo aborto, que agora saiu um número, parece que foi calculado, no mundo todo, por ano, são feitos 8 milhões de abortos. Aí você pensa nisso, e aí o cara lembrou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: engraçado, né? Década de 70 e 80, todo mundo falando: cuidado com explosão populacional, temos que planejar as famílias. E agora ele está falando assim: não, você tem que aceitar a imigração porque você tem família, você tem muito poucos filhos. Né? Olha só que coisa engraçada, né? É, mas, ou seja, estão destruindo a capacidade, quando você ataca a masculinidade, você destrói a capacidade de uma comunidade de se defender. Porque o masculino, seja ele interpretado por uma sapatona, por uma lésbica ou por um homem, né? O masculino é a defesa. O masculino é a agressividade necessária que a gente precisa ter para poder defender a nossa família, a nossa sociedade, entendeu? Para a Sim. gente poder fazer frente aos inimigos que estão aqui na nossa porta, Sim. entendeu? E a gente instilou tanto medo nas pessoas. Por exemplo, você fala hoje sobre o debate sobre armamento, você percebe claramente, eu não sei se você já viu isso, que muitos homens eles são mais favoráveis ao desarmamento porque você vê que eles próprios Sim. se sentem incapazes de pegar um revólver e dar um tiro em alguém, que é uma coisa brutal, eu concordo que é uma coisa brutal, mas é uma coisa, sabe, mas é muito mais brutal é você ver alguém da sua família tomar um tiro ou você mesmo tomar um tiro. Então, mas o cara não tem, ele é incapaz de ter a fortaleza emocional, a capacidade, a predisposição natural. Como chama? Ele reprimiu esse lado da personalidade que nasceu com ele, porque ele é homem. Ele perdeu a capacidade de se defender, de pegar uma arma ou uma faca, se for o caso, ou um revólver, se for o caso, e agredir a pessoa para se defender, para defender uma família, para defender o filho ou quem quer que seja, entendeu? E isso é muito grave, isso é gravíssimo. Eu tem um cara que eu não costumo falar muito sobre ele, porque não é que ele seja radical, é porque ele é muito nu e cru, ele é muito direto ao ponto demais. E por isso mesmo ele é mal entendido. E ele fala, embora ele fale o inglês perfeito, ele fala um inglês muito sofisticado, muito rápido, eu demorei até me adaptar com ele. Que é um canal chamado Black Pigeon Speaks, o Pombo Preto Fala. E um dos primeiros vídeos que eu vi do cara tinha um título
Mais ou menos assim. Eu acho, inclusive, eu vou transcrever um desses vídeos dele para poder compartilhar com você, a gente conversar aqui. E ele Bacana. fala que a mulher é a porta de entrada de todos os males na sociedade. Aí você fala assim, caramba, peraí, porra, peraí. Aí ele fala, e mais, a mulher não devia nem votar. Aí você fala, porra, esse cara é um extremista. Esse cara é Certo. louco, ele é louco. Só que ele fundamenta isso, cara, Alexander, de uma forma que é assim, é quase que inquestionável, porque a característica da mulher é justamente. Eu vou te exemplificar com uma hipótese, uma situação. Vamos supor que vocês aí, a sua família, vocês se mudem para um outro bairro qualquer, ou uma outra cidade, e vocês vão morar num daqueles condomínios que tem uma casa ao lado da outra, sabe como é que é? Sei. E, é, bom, é mais provável, em média, no geral, é mais provável que depois de um ano você conheça um ou dois dos moradores, enquanto que a sua mulher vai conhecer todos, tá? Em média, no geral, porque a mulher ela faz um papel, ela desempenha um papel que é fundamental, que é o de congregar as pessoas, de promover a comunicação, a troca de ideias e o entendimento. Ela é acolhedora, assim como é uma coisa que faz parte do instinto maternal. Certo. Enquanto que o homem ele é mais centrado nele, na família dele, e ele vai interagir menos com as outras pessoas, entendeu? É a mulher que promove essa interação. E Sim. esse aspecto acolhedor da mulher acaba tendo também um reflexo na sociedade a partir do momento que as mulheres em posição de liderança, elas são, por natureza, mais abertas a todo tipo de ideias e todo tipo... Ela não vê, por exemplo, é como ele fala assim, é uma ministra da Defesa da Suécia que não vê menor problema em milhões de pessoas muçulmanos entrando, né? Milhares de muçulmanos entrando dentro da Suécia. E agora você tem um problema onde que nem a polícia consegue entrar em certos bairros na Suécia, entendeu? Onde é que o estupro corre solto, onde é que se pegar fogo alguma coisa, o bombeiro só vai se tiver uma força policial com ele para ajudar ele, porque senão ele vai deixar aquela casa, aquele prédio pegar fogo, porque não tem condição de segurança. Então, ou seja, quem tempera essa equação é o homem ao tomar controle da situação em questões que envolvem segurança. Né? A propaganda da Gillette condena tudo no homem, mas uma das coisas que eles mostram lá são dois garotos brincando de brigar no jardim, rolando e Certo. brigando entre si. Aí o pai vai lá, o pai PC, né? O pai PC vai lá, pega a mãozinha do filho e puxa ele e fala assim: Nós não agimos assim, meu filho. Entendeu? O É, que é o PC que você está dizendo aí? é o politicamente correto. Ah, tá. É, Boa. é o pai Gazela. O pai Gazela vai lá e fala: Não, nós não agimos assim, meu filho e tal. Sim. Não pode brincar de brigar, entendeu? Não pode. Quer dizer, meu amigo, essa ideia que não tem fundamento nenhum na psiquiatria, na psicologia. Existe um documentário feito por um Nem na biologia. nem na biologia, principalmente na biologia. Tem um documentário feito por um cara que não sei se ele era sueco ou norueguês, falando sobre a ideologia de gênero, e ele bota isso nu e cru. São dois seres completamente diferentes, o homem e a mulher. São Sim. geneticamente diferentes, eles são. O cérebro deles está Sim. uma expressão em inglês fala wired, ele está conectado, ele funciona de uma forma diferente. Né? Isso. E então, assim, eles são complementares. E Isso. isso é uma coisa linda. É lindo Exato. que eles sejam complementares. Sim. Entendeu? Você não precisa de duas pessoas desempenhando o mesmo papel, não. Cada uma desempenha um papel na educação dos filhos, cada um desempenha um papel nas mais diferentes áreas, na interação social, na administração da casa.
Quer dizer, às vezes pode até haver, não, mas lá em casa quem toma conta das crianças sou eu. Sim, sim, mas ainda assim vai ser um homem tomando conta das crianças, entendeu? E Sim, aí, e quando ele tiver. O executivo lá em casa, quem sai para trabalhar é a minha mulher. Sim, mas é uma mulher. Quando ela volta e ela lida com as crianças, é a mulher, entendeu? Você não sim, vê um casal heterossexual em que a mulher, só porque é a mulher que trabalha, que ela volta para casa e fala: E aí, meu filho, como é que é? Não é assim, entendeu? Ela continua sendo 100% feminina, entendeu? E ela provavelmente vai falar para você: porra, você não se tocou de coisa X ou Y em relação a nossa filha ou nosso filho. Você vai falar: não, lógico, porque só uma mulher poderia ter percebido aquilo, sim, entendeu? Né? Agora, você tira um dos dois da equação, você tira, ou seja, não é exatamente que tipo de coisa que cada um está fazendo, mas a função que cada um desempenha na psique da criança. Você tira o pai ou você tira a mãe, ou seja, você tira o masculino ou você tira o feminino, a formação daquela criança, seja ela um menino ou uma menina, vai sofrer. Se for sim, uma menina afastada da mãe, perde a noção de qual é o seu papel como mulher. Uma menina afastada do pai perde a noção do que olhar num homem, de qual é o papel de um homem, entendeu? Perde a noção de que o homem tem sim que às vezes ser duro e falar: não, isso não, pá, entendeu? Não, não tem isso, entendeu? sim. Então, assim, e, portanto, essa propaganda da Gillette, vale a pena você ver os vídeos que foram feitos aí, porque essa propaganda da Gillette, ela está errada de tantas formas diferentes, ela ataca tanta. Não tem uma coisa que eles não tivessem atacado nessa propaganda. É uma loucura. E, pelo que eu ouvi falar, parece que, por coincidência ou não, a CEO da Gillette foi demitida agora, nessa semana agora, entendeu? Não sei se foi por causa dessa propaganda ou não. Também, eu acho que não. Eu acho que a Gillette ou as grandes empresas, quando fazem esse tipo de propaganda, eles não estão querendo ganhar dinheiro, não. Eu acho que eles estão bancando. Então. Você concorda comigo? Então, eu acho que não é só o dinheiro, não. A gente não sabe exatamente qual é o papel dessas grandes empresas aí. Quanto maior a empresa, o papel fica mais sob suspeita ainda. Se, se é só meramente um interesse comercial ou não, às vezes pode ser que a pessoa que está na frente da construção da propaganda tenha esse tipo de cabeça e resolva fazer a propaganda de acordo com o que ela sente, o que ela acha. Mas às vezes isso é um tiro no pé. Parece que um sujeito que estava envolvido na confecção aí dessa propaganda, ele tinha tem processos aí de assédio, qualquer coisa assim. Então a história acaba ficando mais bizarra ainda, né? Porque é um tiro no pé ainda maior. Mas a questão toda que você falou aí, que o Paul Joseph Watson ele citou também, né? E que eu sempre gosto de lembrar em tudo que você estava falando aí, é essa questão biológica, né? Estava falando disso mesmo ontem, antes de ontem, com algumas pessoas, né? É uma questão biológica natural mesmo, que fez parte da construção do mundo como ele é, né? Se o mundo ele é do jeito que ele é hoje, foi por uma série de acontecimentos aí baseados na força física do homem e na percepção, na intuição, no entendimento de coisas mais sutis
que um homem é naturalmente, de uma forma geral, incapaz, né, de perceber. Né? Então, você tem as duas coisas, né? Essa comunicação, estabelecimento da comunicação de uma forma mais abrangente aí, e que, de uma certa forma, faz com que talvez as primeiras vizinhanças, nos tempos mais remotos, e a colaboração entre os vizinhos fosse mais facilmente construída, né? Dizem que a agricultura, na verdade, foi uma invenção ou uma descoberta feminina, né? E por quê? Porque o homem tinha que sair para caçar, né? Ou pescar, buscar comida de alguma forma, né? Sustento, né? E isso faz com que realmente a gente seja naturalmente mais agressivo, ou talvez porque nós somos naturalmente mais agressivos é que saímos, né, para caçar uma coisa, né? A história de Tostines, né? É mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque, né? Aquela coisa, né? Independente do que do que for ou do porquê foi assim, né? E assim a sociedade se desenvolveu. E ela está construída toda em cima disso aí. Se você começa a quebrar isso, né, e o Paul Joseph cita isso, e até ele mostra, se eu não me engano, ele que mostra um vídeo de uma feminista falando sobre um eventual cenário no qual as condições atuais elas sejam destruídas e que a gente precise novamente, né, ir à caça ou, enfim, que a selvageria impere novamente, né, quem vai fazer isso novamente é a parte mais forte fisicamente. Então, da outra vez, quem foi à caça fomos nós, então agora é a vez de vocês para ficar tudo igual, bonitinho. Não faz o menor sentido um negócio desse. Né? Não, não, As não tem, coisas não são tem, como são, não é não isso? tem condição. Você estava falando eu lembrei agora desse trecho que estava falando da Camille Paglia no Roda. Inclusive, engraçado, o Paul Joseph Watson botou um trecho da Camille Paglia no Roda Viva, aqui no Interessante, Brasil. né? Ele está de olho na gente. Não, porque eu acho que a Camille Paglia não falou, aliás, eu acho que falou, mas eu acho que em nenhum lugar ela foi tão explícita quanto a esse ponto do que naquela entrevista que ela falou assim: se o bicho pegar, entendeu? Você vai ver, não vai ter para ninguém, entendeu? E isso é uma outra coisa que tem a ver com uma outra coisa que o Pondé costuma falar também, eu acho que eu já falei aqui em uma outra ocasião. Se por um acaso faltar a luz, meu amigo, no Brasil todo, você não dá 2 semanas para o Brasil virar a idade da pedra. Ah, Eu lógico. quero, eu quero ver quem vai ser a feminista que vai fazer alguma coisa. E olha, não acho que isso é uma coisa que aconteceu ao longo dos anos em função da nossa evolução, não. A mulher é mulher, ela dá a luz, ela não pode ser um corpo forte, rígido, musculoso. Ela não foi feita para isso, ela foi feita para ser um berço, para ser a parte mais delicada. Você não tem uma mulher grávida, não tem como sair para caçar, não tem Então, como lutar. Uma mulher que tem uma filha, se você tem 2 pessoas, você tem uma criança, alguém tem que tomar conta da criança. No dia de hoje, fantástico, maravilha. Você vai à caça no Pão de Açúcar. Você vai caçar bifes no açougue, no Pão de Açúcar. E você vai pedir, eu quero 2 quilos de filé mignon. Entendeu? sim. Agora, volta 100 anos atrás, ou então simplesmente vá para algumas outras regiões do mundo, não tem pão de açúcar. O bife tem que ser conseguido na ponta da lança. Né? Não Então, tem a mulher. até mesmo no Brasil, se você for parar para ver, porque dizem que tem tribos ainda não descobertas, quem será que vai caçar? Exato, exato.
Não tem como. Quem é que vai à guerra? Entendeu? Quem é que reconstrói uma nação no caso dos homens morrerem? É a mulher. Entendeu? É a única possibilidade. Entendeu? Sim. É por isso, inclusive, que nasce mais homem. Porque o homem é descartável. A mulher está reclamando do que não é. Nós somos essenciais. A sociedade não existiria sem nenhum dos dois, mas o homem é essencial para a sobrevivência, para a proeminência, para o sucesso, para a continuidade da vida e da sua dinastia, né? Do genes de uma determinada família. Né? De um povo diante de um povo agressor. Exatamente, para a continuidade, para a sobrevivência do seu povo, o homem é essencial, entendeu? Mas ele nasce maior, mas ele é descartável no sentido de que o homem morre. Ele muitas vezes ele perde, entendeu? E aí outro homem vai tomar conta e é o que acontece, entendeu? Mas tem que sempre que ter um homem para tomar conta, entendeu? Você tem uma filha menina, por um acaso. Se fosse um menino, seria ainda mais verdade. Mas tem uma coisa que a mulher não tem como, ela não é do instinto da mulher passar. Às vezes você encontra, não, mas eu conheço uma que é diferente. Sim, é uma. É a questão da agressividade necessária para você sobreviver. Sim. Só um pai pode, de repente, ensinar a filha, não, né, sabe, faça assim ou faça assado, se defenda. Eu falo, se vier acontecer qualquer coisa, meteu a mão na sua cara, mete a mão de volta, não pensa não. Mas mesmo assim é muito difícil de absorver isso. Porque é menos testosterona mesmo, é orgânico também. A biologia fala alto também, não adianta. Olha, a questão seguinte. Quando a criança vira menininha e tem o primeiro período dela, o pai deve, sei lá, acho que subir pelas paredes porque ele não sabe como lidar com aquela merda. A mãe é que pega a criança, a Isso, filha. então, É natural, é instintivo. Por outro lado, quando a filhinha faz 17 anos, 16, 17 anos, vai se mudar para uma outra cidade distante, cento e poucos, 200 quilômetros daqui, para fazer uma universidade, quem vai dar os toques para ela importantes sobre segurança, sobre como se virar lá, vai ser o pai. Ele vai sim, pensar, entendeu? Ele é instintivo, sim. sabe? Ele vai dar dicas, ele vai saber ensinar melhor do que a mãe, né? E por aí afora vai, entendeu? Em vários sentidos. Quer dizer, e a gente está perdendo essa noção. A gente está perdendo essa noção porque a gente está sendo educado a enterrar isso. O bom dos tempos de hoje, eu acho, é que isso ficou. Porque essa indoutrinação de anulação das diferenças é uma coisa que já tem mais de 30 anos no mundo. O bom de hoje é que a gente chegou a um nível de absurdo tão grande que, pelo menos agora, ficou muito evidente. Então, isso permite que a gente reaja, que a Sim, gente lute contra isso. Entendeu? sim. Então, nesse sentido, eu acho até que a propaganda da Gillette fez um bem, de uma certa forma. Sim, então, Entendeu? voltando no comecinho, só, e talvez já encaminhando para um fechamento aí, que eu É. ia deixar escapar, mas você falou de novo da propaganda e ainda bem, porque eu ia falar uma coisa na hora que você citou e esqueci. É o seguinte, é esse tipo de propaganda, por mais idiota que seja, mais babaca, sei lá, qualquer coisa assim, e você falou, a gente não pode deixar de falar nelas, é exatamente por causa disso para mostrar, porque muita gente vai falar assim, olha que propaganda bonitinha, que não sei o que e tal, o mundo tinha que ser assim mesmo, né? Imagine, né? Paz e amor, não sei o que. Muita gente vai entrar nessa historinha, né? E aí a gente tem que pegar e falar assim, não, seu trouxa, isso daí é uma babaquice e é por causa disso, disso e disso e por causa disso tudo é que eles querem, na verdade, por trás disso tudo tá esse objetivo, né? Então é para quebrar mesmo a corrente
mostrar, abrir os olhos da galera de que, meu, é mais uma historinha para o controle, como você bem fala aí, é uma engenharia social, um controle social. É assustador, porque a gente estava conversando aqui, eu estava olhando aqui, a Gillette não, a Procter Gamble, parece que é quem é dona da Gillette, vale 185 bilhões de dólares. Se esses caras perderem 1 bilhão, Não é nada. não é nada. Eles faturaram 95 bilhões ano passado, parece. Perder 1 bilhão para eles é o tipo da coisa que, né, corporativamente é super sério e tal. Mas quem está jogando esse jogo da ideologia, isso aí não é nada. Isso é um dinheiro. Eles têm dinheiro para De queimar nisso pinga. mesmo. Exatamente, exatamente. Então, a gente não tem isso. Então, o que está unindo as pessoas, eu acho, principalmente, é o seguinte, é que as convicções políticas e morais da direita, elas não são feitas porque as pessoas gostaram de um pensamento ou não. É porque é quase que a derivação do bom senso, da natureza humana. A natureza humana é conservadora, ela é pela preservação da sua família, entendeu? E ela entende que se você quer fazer o bem, não é uma historinha simples e bonitinha que nem o comunismo que vai resolver. Não é assim. É bem mais Exato. embaixo. Quem trabalha, quem rala para ganhar dinheiro, sabe, se você quer ajudar a pessoa, você não torna ele dependente de esmola. Você dá o negócio é fazer com que a pessoa se torne independente. Então, nós, como um povo, temos que adquirir isso, autonomia. Para utilizar a palavra que eu odeio da esquerda, mas que cabe aqui, quer falar de empoderamento, neném? Empoderamento é exatamente isso. É a independência do indivíduo com relação ao Estado e a todo o resto. E a unidade mestra que fortalece o indivíduo é a família. Sim. E é a comunidade que dá suporte para essa família. Entendeu? E é nessa comunidade que nós vamos resolver. É o princípio que eu sempre tomo embalo para falar essa palavra, porque para não me atropelar minha língua, subsidiariedade. É o princípio da subsidiariedade, que é justamente isso. A gente resolve as coisas no núcleo familiar primeiro, depois com o Isso. vizinho, depois em comunidade, e é assim que a gente vai resolver. Não é jogando uns contra os outros, não demonizando o homem, sabe? Não é Ou qualquer um. fazendo da mulher, defendendo o direito, o nobre direito de ser uma puta da mulher, porque a mulher não quer isso, Não. entendeu? A minha irmã, você mostra para ela o que é uma passeata, aquele, como que chama? Eu não sei se tem um termo em português já, aquele slut walking, que traduzindo é a passeata das putas, né? Você mostra para ela o que rola num negócio daquele, ela vai ficar horrorizada. Claro. Ela vai ficar horrorizada. E ela não está se dando conta que uma parcela gigantesca dos adolescentes, das menininhas novas hoje, estão ouvindo, estão prestando atenção no que essas loucas feministas estão dizendo. Sim. Entendeu? Então, enfim, olha, como aquela velha história. É uma cobra que come o próprio rabo, entendeu? E, Sim. no final das contas, promove a destruição de tudo. Essa é a esquerda, entendeu? E eu gostaria, bom, enfim, eu não tenho muito mais para dizer, não. Beleza, cara. Só para registrar que a gente acabou fazendo um pouco diferente. Então vamos terminar por aqui. Foi muito bacana e hoje é o dia 23 de janeiro de 2019. Isso, perfeito, Obrigado, Alexandre. meu. Valeu, Valeu o mano. papo. Até a próxima, Valeu, meu. papo. Até a próxima, abraço. Até mais.